Oiê, boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com um super convidado, Marcelo Guimarães. Vocês vão ouvi-lo muito essa noite. Mas para começar nosso programa, eu queria te fazer uma pergunta. A confiança, ela surge da autoconfiança? Se você for desconfiado de si mesmo, então você também não vai confiar em mim, mesmo me vendo aqui toda semana? Se confiar mesmo em você, provavelmente você vai confiar nas pessoas. Do contrário, não vai confiar em ninguém. Vamos falar sobre confiança essa noite. A gente estava louca para falar sobre esse tema já há algum tempo e hoje vai ser o dia. Além disso, vamos falar sobre o que o nosso convidado ama dizer, que é superação. Afinal, com amabilidade se supera a raiva, com generosidade se supera a mesquinhez, com verdade se supera a mentira. Então, temos que falar sobre superação, de um prisma novo que ainda a gente não falou. É novidade até para mim, que no aquecimento aqui com o convidado já fiquei surpresa. E para fechar, não poderemos deixar de fora o que vem aí mexendo com a vida de todo mundo, que é essa nova versão do Pokémon. O Ao Lado Delas desta noite está no ar e a gente volta já, logo após a nossa vinheta. As pessoas que confiam nelas mesmas podem confiar nos outros. Pessoas que não confiam em si mesmas não podem confiar em mais ninguém. Pessoas que não têm uma imagem muito boa de si mesmas, elas mesmas acabam se condenando. Elas sempre se sentem culpadas. Você que está aí assistindo a gente, se sente assim? Você é daquele tipo que de repente acha que sempre está errado? Os psicólogos dizem que as pessoas que não confiam tanto em si mesma, provavelmente elas têm alguma questão aí para ser resolvida com a mãe. E aí eu quero trazer essa pergunta para você. Você confia em si mesmo? Compartilha com a gente na nossa página no Facebook, Ao Lado Delas, que no terceiro bloco a gente vai compartilhar todas as histórias aqui com todo mundo. E queria começar aqui dando boas-vindas para o Marcelo Guimarães. Boa noite. Oi, Abel. Oi, Marisol. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, pelo pessoal da AltV também. É um prazer estar com vocês, para a gente poder nos conhecermos um pouquinho mais. Você sabe que nada é assim de graça nesse programa, né? Não, a gente né? vai te cutucar. Pode cutucar, pode pegar o braço e pode cutucar. Então tá bom. Conta pra gente como que é pra você essa relação com a palavra confiança. Você acha que tem a ver você confiar em si mesmo para confiar nos outros? Como é isso? Eu acho que tudo que a gente pensar em uma regra geral fica um pouco complicado. Então, não necessariamente quem confia em si não confia nos outros e vice-versa também. O que eu acho é que a confiança é um valor muito importante, um valor que as pessoas prezam de um modo geral, que estruturam as relações entre pessoas e que, quando não é respeitado, geralmente gera resultados bastante desagradáveis. Eu acho que se a gente tem um olhar mais positivo para o mundo, é mais fácil a gente ver motivos para confiar. Ao passo que, se o nosso olhar for um pouco menos positivo, fica mais complexo confiar. Consequentemente, é muito provável, de novo não quero fazer uma regra, mas é muito provável que pessoas com mais dificuldade em confiar em alguém tenham mais dificuldades para confiar em si mesmas, porque afinal é um processo de estabelecimento de confiança. Só que cada um é cada um, como se diz por aí, né? Você sabe que você trouxe um olhar bem interessante, né, Mari, que ele está falando aí de que a gente olhar para o lado positivo no mundo. E sabe que eu faço palestras, né, e tudo, e eu fico pensando que a plateia ou as pessoas são sempre muito generosas. Eu acredito nisso. Então, eu acho que uma coisa que pode dar confiança para as pessoas, né, para a gente, é a gente acreditar também que há essa generosidade, não só da gente em relação ao mundo, de ver o lado positivo, mas que as pessoas são capazes de ver o que eu tenho de melhor, são capazes de verem o meu lado positivo.
Porque me parece que a autoconfiança tem a ver com essa coisa de que nunca é bom o suficiente, né? Então, Exatamente, só vão ver o que não é bom em mim, ai meu Deus. Quando a pessoa consegue se perceber, quando a pessoa se escuta e consegue saber do que ela é capaz, até onde ela pode chegar, que forças internas ela tem que colocar em movimento para alcançar aquilo que ela espera ou aquilo que ela precisa, isso, sem a menor sombra de dúvida, fortalece. E esse fortalecimento faz com que a pessoa atinja todas as metas. Eu não sei exatamente o que a definição de autoconfiança. Vocês estavam falando e agora eu estava assim, gente, qual será a definição no dicionário de autoconfiança? Se quiser, a gente olha. Mas o que eu sei é que as pessoas que têm autoconfiança são as pessoas que atingem metas, são as pessoas que atingem os seus objetivos, cedo ou tarde. E aí vem mais uma questão, Marcelo. Ela falou de atingir metas e objetivos. Será que a gente tem que ter autoconfiança para atingir as metas ou será que atingir as metas nos dá autoconfiança? Talvez as duas situações concomitantes até. Mas sabe, Marisol, você falou agora das pessoas que têm autoconfiança. Nós todos, acredito eu, temos algum grau de autoconfiança em alguma coisa. Então, quando acho nós que é falamos, da natureza humana, né? Pois é. Quando, por exemplo, vocês que estão com este programa com tanto sucesso há tanto tempo já, vocês têm autoconfiança de fazer esse programa? Vocês sabem a qualidade de vocês, a mensagem, os valores que estão movendo vocês e toda a equipe que está por trás desse programa, vocês têm autoconfiança. Então, dizer que uma pessoa tem ou não tem autoconfiança é uma regra bastante absoluta e limitante, tanto no positivo quanto no não. Então, é legal para os internautas em casa e para as pessoas que estão nos assistindo pensarem, questionarem em que eu sei que eu sou bom, no que eu tenho confiança em mim. Porque de fato sempre tem. Todo mundo tem tem algo que é muito bom, né? E a gente estava conversando que autoconfiança é situacional. Eu posso ser muito autoconfiante num determinado setor da minha vida e não em outro. Exatamente. São questões, são pontos. Né? E naqueles que eventualmente a pessoa não tenha a autoconfiança desejada por ela mesma, é um caminho a percorrer. Esse é outro ponto, né? Eu acho que é o desejada por ela mesma, que é a questão da tal da expectativa, da idealização. Eu sempre trago aqui, toda vez que eu tenho oportunidade no programa, eu falo lá para o internauta, pelo amor de Deus, internautas, abram mão da idealização, porque a idealização atravanca a nossa vida. E aí, em autoconfiança é a mesma coisa. Se eu penso, por exemplo, eu vou fazer um novo projeto, né, diferente da TV, com outras habilidades. E eu penso que a minha habilidade tem que ser XPTO, como da pessoa que já está fazendo isso há 20 anos, pronto, eu paro, eu nem começo. Verdade, Idealização. Marcelo. Deixa eu te dizer, por exemplo, essa questão da PNL, a gente sabe que você está bastante envolvido e bastante afinado com isso. Tem uma figura da PNL que é metamodelo. Você metamodela alguém. Então, suponhamos que eu queira ser uma apresentadora, né, assim, igual a Oprah, por exemplo. Né? No mínimo, alguma coisa assim. Eu gosto da Marília Gabriela, tô mais nacional. Também. Será que o fato de eu metamodelar a Oprah, ou seja, metamodelar significa eu me inspiro em alguém que faz com que eu chegue lá. Será que isso, quando eu olho para a Oprah, eu falo assim, eu nunca vou ser igual a Oprah, nunca vou conseguir chegar lá? Será que isso abala um pouco a autoconfiança? Eu acho que essa comparação, Marisol, o teu exemplo é bastante interessante, bastante rico, que é a comparação. Nós temos, não felizmente, o hábito de nos compararmos com pessoas muito superiores. Sendo que, na verdade, a verdadeira estratégia para a gente melhorar, superar, e tem a ver com a autoconfiança também, é nos compararmos conosco mesmo. Concordo com você. Como estava eu há 6 meses atrás, há 1 ano, enfim, há 5 anos, ontem. O meu padrão de comparação tem que ser comigo mesmo. Com idealização de chegar no melhor dentro dos meus valores, não dos valores do que esperam de mim. Eu acho que assim, se a Oprah, por exemplo, for uma referência que é uma referência para você, ok. Agora, se é porque o mundo acha a Oprah ótima, aí eu acho que já não vale tanto. Ok. Né? Porque eu acho que eu posso ser
E é muito engraçado, porque querer ser igual a alguém já acaba com a nossa força, né? Porque não é possível. Nunca vai Não ser, somos, né? não somos. Nunca vai ser. Impossível, Não né? somos, nem irmão gêmeos. Não dá. Então, se poder ser a melhor versão de si é muito mais poderoso. Claro, Eu claro. acho que essa colocação do Marcelo agora foi bem legal, porque isso que as pessoas estão lá assistindo a gente podem pensar, né? Como posso ser a melhor versão de mim? Marcelo, você que é especialista, coach, super programador da neurolinguística, como que as pessoas podem fazer um exercício rápido para pensar no que captar dentro de si e no que ela é boa? Eu tenho uma ideia. Vai. E vou para uma ideia até prática, nem tão assim introspectiva. Se alguém tem uma reunião ou uma entrevista de trabalho para ser candidato, ou mesmo um encontro amoroso, o início de uma relação. Quero saber. Quer saber? Serve para todas as nossas situações de vida. Imaginar como a gente quer que aquela situação aconteça e como é que a gente pode fazer. Primeiro, imaginar essa situação como se nós estivéssemos olhando, vamos pegar o exemplo de entrevista de emprego. Pode ser entrevista de emprego? Vai, começa por aí, Tudo bem. depois eu quero saber da outra. Então eu vou imaginar essa entrevista de emprego e vou ver a entrevista de emprego como se eu estivesse vendo um filme no qual eu participo dessa entrevista. Vou analisar o meu comportamento, analisar a minha fala, planejar como se ela estivesse acontecendo já. E aí faz toda essa etapa, vê as cores, vê os sons, vê a postura, vê o gesto, vê todo esse contexto que envolve o ambiente. Depois disso, verifica o que pode melhorar naquela cena, naquele filme que a gente criou. Ah, eu acho que eu falei demais, eu acho que eu falei baixo, eu acho que eu falei alto, eu acho que eu não dei tempo para o outro falar. E aí começa como se fosse editando um filme. Então eu vou modular aqui, eu vou apertar esse botão, e aí vai editando até a hora que chegar a versão perfeita daquela entrevista de emprego. Terminada essa fase, vive essa entrevista de emprego e agora não assistindo o filme, mas sim vivendo o filme a partir dos seus próprios olhos. Isso é uma técnica interessante porque lida com os dois modos de processamento do cérebro. A gente primeiro vê a cena, mexe na cena, gostei da cor, não gostei da cor, gostei do volume, enfim, esses elementos. E a hora que dá a versão final, a gente entra no filme e vivencia esse filme. Isso o cérebro já fica acostumado com o que vai viver amanhã, por exemplo. Porque o cérebro ele não sabe decifrar o que é real e o que é imaginação. Exatamente. Né? Isso é muito interessante a gente reforçar essa percepção. Porque isso serve para o contrário, né? Toda vez que a pessoa que pensa que vai fazer uma entrevista acha que vai dar tudo errado, meu Deus, não vou saber. Ela realmente vai chegar lá e vai dar tudo errado e não vai falar como imagina. Tudo que ela se programou porque ela estava treinando o cérebro Para isso. para se sabotar. Para Né? isso. Então eu acho muito, muito legal essa dica. É uma dica bem prática mesmo e bem eficiente. Então agora, e a do encontro amoroso? Como é que seria? Vamos lá, gente. Isso Olha, muito eu interessa. vou aqui falar com duas Vai que mulheres. tenha muito, ó, tem muito internauta sozinho por aí, eles vão querer uma dica. Eu Vai não é pra ter, mim. vai ter, o método é o mesmo. O que muda é o ambiente, é o Não, mas eu contexto. quero saber da sua descrição. Veja como você vai atuar, veja se você vai ser elegante para nós homens, veja se você vai ser elegante com a mulher que você está na corte, que você está cortejando, envolvendo. Perceba a reação dela para as suas incertas. Olhe, tenha olhar para o outro. O seu modo de atuar é o seu modo de atuar. Ele vai ser eficiente se tiver aderência de quem recebe. E percebendo isso, faz o mesmo exercício. Imagine-se falando. Nessa imaginação, já veja se a pessoa com quem você está querendo ou está se relacionando está reagindo bem. Veja se você fez alguma gentileza. Vai editando o filme. E depois que editar o filme, entra no filme e veja a sua futura amada de frente a frente, vivencie. Ó, dá pra editar esse ator que a gente vai interagir aí também? Tira o pescoço de um, bota o corpo do outro, não? Dá, eu não sei se vai ficar muito bom, porque afinal nós todos temos uma harmonia própria, mas aí é a criatividade de cada um. Aí fica à vontade, Fica né? à vontade. A visualização é sua, você faz o que Eu você faço o que eu quiser. quiser. Obrigada, claro, gente, claro. adoro.
Me fala uma coisa, Mari, como que é a autoconfiança pra você? Pra Na mim- sua vida, onde você se sente mais autoconfiante? Eu me sinto muito bem aqui, eu sou muito autoconfiante aqui, né? Quando eu advogava, eu sentia uma autoconfiança muito grande. Em geral, quando eu estou com pessoas interagindo com um foco determinado, eu me sinto muito autoconfiante. E quando é de um assunto que eu entendo, de um assunto que eu domino, então melhor ainda. Eu não tenho problema para falar em público. E aí por quê, né? Porque normalmente, e aí eu fico pensando, Marcelo, essa questão de autoconfiança, porque como ela é situacional, algumas coisas são naturais. Por exemplo, eu estou aqui, converso naturalmente, quando eu estou num grupo de pessoas com um assunto, um contexto específico também. Agora, quando você vai fazer um trabalho, ou quando você vai participar de uma atividade, de um projeto que não é novo para você, qual é o grande alavancador da autoconfiança? A preparação, né? Acho que quando você se prepara, quando você se organiza para aquilo que você vai fazer, quando você usa o máximo dos seus talentos, você potencializa o máximo dos seus pontos fortes, sem a menor sombra de dúvida, a autoconfiança vai crescendo na medida em que você vai se empoderando, na medida em que você vai se preparando Por isso para que é aquilo. importante treinar, né? Você treina, você, na verdade, além disso, você aceita as consequências, você assume a possibilidade de que aquilo pode dar certo naquele momento ou pode dar certo no momento futuro, quando você aprendeu com o que não deu certo aqui. Eu gosto da fala que diz assim, não existe erro, né? Existe acerto e aprendizado. Na vida, você nunca erra. Você acerta ou aprende. Que eu queria, concordo plenamente com o que você falou da questão do preparo, e que está por trás, e acrescentando ou pensando para a gente refletir também, o que está por trás da dedicação de uma pessoa a um preparo é a identificação do propósito daquela atividade. Fato. Se tem uma identificação. Quando vocês aqui nesse programa tão contundente, tão inteligente, né, trazendo reflexões tão importantes, vocês têm um propósito muito nobre. Sim. Que é trazer esse espaço de reflexão de assuntos, às vezes até delicados, porque Sim. mexem pessoalmente com cada um de nós, mas acredito eu, o propósito de vocês talvez seja a evolução do ser humano. Gerar aprimoramento. E quando a profissional e gente pessoal. tem essa identificação, a preparação é leve, é prazerosa. Tudo faz e parte. aí Gostoso, né? flui. A gente não sente. Mas aí eu falei lá na abertura do programa, né, deste bloco, que tem talvez uma relação com mãe. E aí vem uma pergunta em relação, a gente já falou da vida profissional, né, de relacionamento, vem uma pergunta com as crianças. Como a gente pode contribuir para que as crianças, né, pais que estão aí nos assistindo, mães, o que eles podem fazer de repente para já criarem seres humanos mais autoconfiantes? Porque isso é um dilema, né? Eu tenho um filho de 22, um de 18, eu lembro deles pequenos e tudo. E hoje eu vejo algumas mães, eu falo, ai meu Deus do céu, vai criar uma criança insegura. E aí me parece que é meio desafiador, não é? Então, posso responder primeiro? É sua palavra. Então, você sabe que você falou assim, eu já sou mãe, eu também sou, tenho filhos adultos já, né? E eu me pergunto sobre isso. Agora você falou de mãe e eu fiquei conjuminando, né, isso. Na verdade, o que eu diria hoje para as mães que têm filhos pequenos? Que excelência é algo que você constrói. Ninguém nasce excelente e pronto. Então, por exemplo, você fala assim, eu preciso ensinar os meus filhos a arrumarem a cama. E você quer que ele arrume a cama perfeitamente. Só que isso não existe. E aí você vai lá, mas que cama desarrumada. Ou então ele acaba de arrumar a cama, você vai lá e você... Eu fazia isso, tô falando isso pra vocês, mas eu fazia exatamente isso. Põe a mesa pra mamãe. Porque, né, gente, não, os filhos têm que ajudar e tal. Vai lá, põe a mesa, o garfo de um lado, a faca do outro, esquece o guarda. Pô, mas você não pôs a mesa direito. Mas... E vai lá, arruma, critica. Então, essa crítica que a gente faz constantemente com o intuito de... A gente acha que está ensinando, a gente acha que está fazendo melhor. Na verdade, essa é uma crítica muito ruim. Porque você está minando a autoconfiança da... Porque ele acha que nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. Então, os filhos têm isso. E eu acho que tem muito a ver essa questão da mãe, embora eu não seja psicóloga, nem sabe de onde sai essa história, mas tem muito a ver, porque a mãe é aquela pessoa que está sempre, sempre corrigindo, sempre criticando. Sempre direcionando. Mas direcionar pode ser de uma maneira sem crítica, né? E aí a pergunta para o Marcelo, Aí, como Marcelo, direcionar sem criticar? Você sabe, Ali, Eu ia perguntar como era a sua relação com a sua mãe, mas para não te expor tanto. Excelente, uma mãe querida. Você sabe que você estava falando aí das crianças e eu lembrei, na programação neurolinguística a gente
ouve, a gente aprende da importância das crenças que se formam até os 3 ou até os 7 anos de idade. Porque a gente vai sendo educado, nós vamos recebendo informações, e lá mesmo na escola onde fizemos a formação em PNL, eles dizem, né, crença é como vírus, falou, pegou. É verdade. É verdade. Não necessariamente não positiva. Não, principalmente as negativas. Eu não falo essa palavra. Tá bom, principalmente Palavra as tem não poder. positivas. Não positiva. Palavra tem poder. Mas o que eu quero dizer é que eu imagino que quanto mais ressaltar as capacidades, as potências dos atos que as crianças estão fazendo, consequentemente ela vai se sentir apoiada, ela vai se sentir revigorada e vai sentir que aquele caminho é um caminho correto, certo e de evolução. Então eu imagino que, já que somos formados de crenças, independente da nossa vontade ou não, que tenhamos as crenças positivas, as fortalecedoras. As limitantes, nós também temos, isso é um outro papo. Não vai ter como, né? Não ter. Não vai ter como. Mas, já que nós podemos ter esse autoconhecimento, vamos analisar o que nós acreditamos e fortalecer as positivas. Legal. E eu diria para as mães e pais que estão nos assistindo, ajudem seus filhos, na verdade, incentivando eles a errar. Porque é tão engraçado, os pais adoram incentivar os filhos, seja perfeito, seja certinho, seja né. E eu já acho que se eu pudesse eu voltar o tempo, eu ia incentivar meus filhos. Erra, vai lá, faz, erra, porque é só errando que a gente percebe, né, outras maneiras de fazer. E para não errar aqui, eu preciso parar esse bloco, porque já deu, estourou o tempo. A gente volta já, assim que o intervalo terminar. Até já! A onça pintada é o maior felino das Américas. Classificada como vulnerável na lista de animais ameaçados de extinção, a espécie se encontra em uma situação crítica e pode desaparecer em poucos anos. Pensando nisso, seguindo os mesmos passos de atuação, a Amparo Animal passa a amparar o segmento Animais Silvestres para mudar a dura realidade em que eles se encontram. A devastação do habitat das onças é crescente. E com isso ocorrem diversos acidentes a esses animais que são resgatados e permanecem no programa de reabilitação, aumentando significativamente o número de animais vivendo em cativeiro. E a associação escolhida para receber todo o suporte é a Mata Ciliar, que atua como centro de reabilitação de animais silvestres. Com recursos limitados, fazem o possível e o impossível para dar uma condição mais próxima do adequado a esses seres negligenciados pela sociedade. Mas, infelizmente, os custos são altíssimos e o cenário atual não oferece o bem-estar animal. A maior preocupação no momento é transformar a ala onde são mantidos os grandes felinos, animais que precisam de espaço e de atividades constantes para não se estressarem. Nosso maior desejo é construir um recinto modelo para alguns desses animais, para que eles tenham a chance de serem reabilitados para possível soltura e assim ganhar a tão sonhada liberdade. Alguns, infelizmente, nunca mais retornarão ao seu habitat e passarão a vida em confinamento devido aos maus tratos severos sofridos. Para esses, queremos ampliar, reformar e enriquecer os recintos atuais, para assim viverem de forma mais digna. Para salvar essas espécies tão importantes para o equilíbrio do nosso ecossistema, precisamos nos unir. Vamos todos construir o projeto Toca da Onça e fazer com que ele seja um exemplo para o Brasil e para o mundo. Sonho que se sonha junto é realidade. Faça parte desse movimento do bem.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Se a vida não ficar mais fácil, trate então de ficar mais forte. Nunca saberemos o quão forte nós somos até que ser forte seja a única escolha. E para todo game over, existe um play again. Frases como estas, de superação, fazem um sucesso gigantesco nas redes sociais. Será que isso acontece porque a vida testa a gente todos os dias? Será que, afinal, nós nascemos e passamos a vida inteira num processo de mudança? Mas essa mudança, quando a gente resiste muito, parece que gera uma necessidade de superação. Estamos aqui hoje com um especialista no assunto, o Marcelo Guimarães, que vai nos contar, afinal, que tal, quem é essa superação? Me apresenta esse negócio? Olha, ela tá lá fora esperando a gente. Melhor dizendo, ela tá aqui dentro, ó. Ela está aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa inteligência, dentro do nosso propósito de vida. E Prazer, amiga! Isso, acaricia bem ela, porque ela é muito companheira sua. E eu vou começar pensando nesse tema com exemplos. Nós já somos vencedores. Desde lá da fecundação, desde a gestação, do parto. Quantas vezes a gestação não vai adiante? Por diversas causas. Quantos seres não conseguiram, entre aspas, vingar, né, como se diz no popular. Então, de uma forma ou de outra, nós já somos vencedores porque estamos aqui. Sim. Já superamos algumas fases. Nascemos, tivemos que aprender a andar, aprender a mamar, aprender a deglutir, aprender a falar, aprender a reconhecer todo esse mundo que nos cerca, todos esses objetos novos. Passo a passo, nós vamos nos superando. Então ela já está aqui dentro. Nem precisa se apresentar a ela, porque ela já está aí dentro. A questão é saber que nós podemos mais. E mais significa sermos mais seres humanos. Não significa necessariamente ser mais rico, ter mais amigos, viajar mais. Não estamos falando especificamente disso. Estamos falando de exercermos mais as nossas capacidades, as nossas potências enquanto seres humanos. É aí que está ela. É muito legal você trazer essa colocação, porque toda vez que se fala em superação, né, eu sou aí do mundo das palestras e dos treinamentos, e toda vez que a gente vai ver alguma coisa de superação, ou é alguém que passou por uma desgraça terrível, né, ou então uma calamidade muito grande, sabe, coisas, grandes desastres, e a pessoa superou aquela coisa. Ou como a gente falou também na nossa preparação, que os atletas olímpicos, estamos aí à beira das Olimpíadas, e aí supera o recorde, né? Supera a si mesmo naquelas questões de força, velocidade, é sempre uma coisa muito grande. E o recorte que a gente está trazendo hoje aqui é a superação no dia a dia, que talvez seja mais complicada de se colocar em prática, porque essas grandes, você não tem outra opção, eu acho. Né? Você estava ferrado. Perdeu, por exemplo, sei lá, um membro do corpo, perdeu a casa, perdeu alguma... Não tem o que fazer. Tem que realmente superar, né? Pronto, vai em frente, pronto. Agora, no dia a dia, será que a gente não fica assim enrolando, né? Girando em torno do nosso pé para pequenas, grandes superações? Porque às vezes uma pequena coisa pode gerar um grande resultado e a gente não faz. Na verdade, a gente faz, vamos ver o que vocês acham também. A gente faz, mas nós não damos conta, não nos percebemos de que isto é uma superação. Talvez Sim. por colocar esse conceito tão elevado de atleta, recorde, tal, ou alguma notícia menos agradável na vida e tal, achamos que superação Seja são só esses isso. eventos. Essas coisas estrondosas, A né? questão é o quanto
no meu ponto de vista, queria ouvir também, né? Vamos compartilhar opiniões. No meu ponto de vista, é o quanto nós, em que intensidade nós nos superamos. E quanto nós nos desafiamos para sermos mais. Dá um exemplo aí. Acho que você podia dar um exemplo pessoal. Um Adoro exemplo quando- pessoal? Tá, um exemplo pessoal. Acreditem ou não, eu era um adolescente extremamente tímido. É, difícil de acreditar. Eu diria que isso... A pessoa é super cênica, a pessoa causa na vida dos A outros. pessoa causa. E aí fala que é tímido. Então, Foi tímido. eu posso seguir? Não. Vai, né? Não vou deixar. Eu posso seguir? Tá, Vamos então. lá. Olha só, vou até mudar de posição, porque afinal, né, tem que agora enfrentar A fera. duas feras, né? Contra o meu eu adolescente. Eu era um cara tímido. Eu não tinha facilidade de relacionamento. De relacionamento quero dizer de chegar nas pessoas, de me posicionar, Um grupo, de fazer parte de... de várias situações. Para mim era tão absoluta essa palavra em termos de timidez que estava colada praticamente na minha personalidade. Hoje eu já não tenho essa característica. Né, então a gente sabe. Não sei se vocês concordam. Plenamente. Plenamente. Então é uma questão, você vê, não sou nenhum atleta, não sou nenhum recorde, não estou correndo a maratona, não sei Não da passou onde. nada tão desagradável. Não passei nada tão Graças a menos Deus. favorável. Não é verdade, a gente não gosta de falar as palavras negativas. Mas consigo identificar, então, uma característica minha que eu superei. E que realmente não era interessante. Porque também tem que pensar isso. O modo como eu me comporto traz quais resultados? Se os resultados estão ok, estão me satisfazendo, Tudo bem. tudo bem. Tá certo que tem aí um pano de fundo de crença limitante. Zona de conforto. Zona de conforto. Teria, em tese, um material aí pra gente questionar. Mas a questão é o quanto algum comportamento meu, isso é interessante. Tá me por colocando exemplo, em desvantagem. no ou até mundo. mesmo me incomoda. Ou me incomoda, Sim. certo. Ou te impede de conseguir algo que você quer muito. Por exemplo, não importa, tem várias áreas da vida que a gente pode pensar nisso. Por exemplo, parar de fumar é uma superação. Sim. E não tem nada a ver com os atletas, em termos do teu exemplo bem interessante que você deu. Então nós estamos nos superando para quem está ligado com o seu propósito de vida, que também é um outro papo, Sim. nós estamos sempre nos superando. A questão é o quanto nós podemos mais, o quanto nós podemos intensificar essa nossa busca pela autossuperação. Superar é interessante a gente frisar que não é superar os outros, como a gente até conversou no primeiro bloco. Uhum. Não é nos compararmos com os outros, é nos superarmos. Por exemplo, correr. Correr mesmo. Eu Não lembro- da polícia nem do lado. Não, correr por esporte, por saúde, por diversão. Era algo para mim que nunca fez parte do meu mapa de vida, da minha prática. Eu achava até que não era meio para mim, via as pessoas correndo. Até que recentemente, dá para dizer 1, 2 anos, eu falei assim, deixa eu ver que negócio é esse de correr. Por que não? Por que não? Acho que é uma pergunta Por ótima. que não é uma exatamente. pergunta boa, é um gancho mesmo, é. né? Por que não? E comecei a correr. E aí, lá no sul de Minas, a gente tem um lugar que a gente gosta muito de ir, uma cidade muito gostosa. Eu comecei a correr pelas estradas de terra. E foi dando um tal grau de satisfação, porque é um lugar muito bonito, no meio das araucárias, um povo muito acolhedor. Então, Ninguém fica tirando uma onda quando você passa. Olha lá, ele morrendo. não. Se fosse aqui no não, Ibirapuera, né, não. gente? Oh, meu Não, Deus. Olha muito- a portinha correndo. né, Muito amor? gostoso. E aí, é engraçado, cada quilômetro que eu conseguia correr era um poder de Você conseguia, de autoconfiança, autoconfiança, exatamente. de superação. E eu não estava competindo com ninguém. Eu estou apenas permitindo e vendo que eu posso mais. A questão da superação está bem aí. Legal, eu acho que quem está assistindo a gente pode pensar agora. O que de repente você acha que não é para você? Primeira coisa que vier na sua cabeça. Agora faz a perguntinha mágica que o Marcelo trouxe. Por que não? Por que isso não é para você? Acho que a gente pode ter surpresas interessantes, né? Compartilha com a gente aí
na nossa hashtag, no ao lado delas do Facebook, porque a gente quer contar. Você tem No alguma terceiro aí? bloco, a gente vai tratar justamente do que o internauta traz pra gente nos programas, acerca dos assuntos que a gente tratou aqui. Então, o internauta traz pra gente o que entende de autoconfiança, como é que foi a sua relação com a autoconfiança, como é que você performa melhor em qualquer circunstância da sua vida. Agora não na fuja superação. da minha perguntinha. Não fuja. O que você se perguntou agora na sua Você sabe mente que- aí? Por que não? Por que não? Por exemplo, uma das coisas que eu sempre me coloquei, eu vou aproveitar que a diretora não está aqui, né? Por exemplo, dirigir era um negócio para mim, né? Não vou dirigir. Por que não? Por que não? Mas é que eu não sou muito boa, eu acho que eu sou meio atrapalhada. Eu sempre fui muito falante, muito estabanada. Gente que fala muito, geralmente é alguém Um mais... pouco estabanadinha. Estabanada, Você tá- voada, Você né? está generalizando, mas tudo bem, porque eu sou super equilibrada. Claro. E aí eu dizia, não, eu acho melhor não dirigir, quando eu puder eu vou ter um motorista, ou então eu só vou andar de táxi. E aí a ideia era, mas por que você não vai dirigir? Porque... Mas isso tem sentido? Tem tantas pessoas que também são muito falantes. Já pensou, vão ficar conversando. Então, pra mim, foi um exemplo bem marcante, foi quando eu realmente descobri que eu podia dirigir, que eu podia estacionar. E aliás, eu dirijo muito bem, eu estaciono muito bem. E fala muito bem eu ao falo mesmo muito bem, tempo. muito obrigada. E ouço E música. ouve música. Parei de fumar, você falou da questão da superação. Então, eu acho que o bacana das pessoas perceberem é que cotidianamente elas se superam. Nós nos superamos. Cotidianamente. Existem pessoas que têm dificuldade com horário, por exemplo. Então, quando você consegue controlar o seu tempo interno, você consegue alinhar o seu tempo interno com o seu tempo externo, com o tempo externo, e você consegue cumprir os compromissos nos horários, e a gente, né, na profissão que eu tinha e que você ainda tem, tínhamos essa questão de prazo e de horário, né? Você fala assim, poxa, eu me superei, eu consegui chegar antes do horário, eu consegui fazer esse prazo no prazo anterior, com folga, não fiquei rezando para não acabar a luz e tudo mais, não é assim, Marcelo? Engraçado. Eu acho que essa questão de superação cotidianamente, o que você se supera, o que foi importante para você, e todo mundo tem uma história para contar, tenho certeza disso. Isso é bem interessante. É bom ter outros exemplos para as pessoas poderem perceber que elas podem sim. Nós podemos e temos o direito de sermos cada vez mais nós mesmos, nos superando. E, Marcelo, você, nessa sua trajetória de vida aí, né, atendendo os coaches, tem alguma história curtinha, bem marcante, assim, que nosso bloco está terminando, mas eu queria inspirar quem está assistindo a gente com uma história, de repente, boba, assim, aparentemente simples, mas que gerou uma sensação de inspiração muito grande? Olha, teve uma história, eu vou usar esse critério que você falou, bobo e simples, mas sem desqualificar, obviamente, a história. Mas a gente teve uma coach que conseguiu parar de comer pão e macarrão. E era um desafio. E para ela foi uma E superação. para ela era importante, que tinha uma questão estética que ela queria resolver, que ela queria uma questão de saúde, que ela queria aprimorar, ter mais saúde. E segundo a orientação que ela tinha tido, o pão e o macarrão atrapalhavam, ou E deveriam aí se ela cortar. conseguiu. Com técnica específica, com um modo específico, ela conseguiu. Aí, gente, então, se você quer fazer uma pergunta do porquê não, já a gente vai dar para você todas as informações sobre o Marcelo, como você conectar com ele, porque ele vai ter que responder muitas perguntas para os É um internautas. prazer. E a gente volta já logo que o intervalo passar, a gente torce para que ele seja bem curtinho, tá bom? Até já! Entende, né? A onça-pintada é o maior felino das Américas. Classificada como vulnerável na lista de animais ameaçados de extinção, a espécie se encontra em uma situação crítica e pode desaparecer em poucos anos. Pensando nisso, seguindo os mesmos passos de atuação, a Amparo Animal passa a amparar o segmento Animais Silvestres para mudar a dura realidade em que eles se encontram. A devastação do habitat das onças é crescente e
com isso ocorrem diversos acidentes a esses animais que são resgatados e permanecem no programa de reabilitação, aumentando significativamente o número de animais vivendo em cativeiro. E a associação escolhida para receber todo o suporte é a Mata Ciliar, que atua como centro de reabilitação de animais silvestres. Com recursos limitados, fazem o possível e o impossível para dar uma condição mais próxima do adequado a esses seres negligenciados pela sociedade. Mas, infelizmente, os custos são altíssimos e o cenário atual não oferece o bem-estar animal. A maior preocupação no momento é transformar a ala onde são mantidos os grandes felinos, animais que precisam de espaço e de atividades constantes para não se estressarem. Nosso maior desejo é construir um recinto modelo para alguns desses animais, para que eles tenham a chance de serem reabilitados para possível soltura e assim ganhar a tão sonhada liberdade. Alguns, infelizmente, nunca mais retornarão ao seu habitat e passarão a vida em confinamento devido aos maus tratos severos sofridos. Para esses, queremos ampliar, reformar e enriquecer os recintos atuais, para assim viverem de forma mais digna. Para salvar essas espécies tão importantes para o equilíbrio do nosso ecossistema, precisamos nos unir. Vamos todos construir o projeto Toca da Onça e fazer com que ele seja um exemplo para o Brasil e para o mundo. Sonho que se sonha junto é realidade. Faça parte desse movimento do bem. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Verdade. E vamos lá. Em uma semana em que as batalhas por poder e turbulências na economia global dominaram as manchetes, um certo joguinho de caça a monstros tomou a internet. O Pokémon Go. Isso mesmo, uma mistura de videogame com realidade virtual virou febre digital. Nos Estados Unidos, o aplicativo já é mais usado do que o Twitter, gente. Isso é uma coisa, né, estratosférica para nossa realidade. E o mais legal é que esse jogo ajuda as pessoas a perder peso. Eu estou pensando em baixar ele aqui quando ele estiver disponível, porque saiu uma notícia que diz que as pessoas que jogam esse joguinho chegam a perder entre 1.500 e 1.800 calorias, porque elas precisam ficar andando atrás dos monstrinhos que estão pela cidade, pela casa, pelo bairro, por onde elas estiverem. Olha que máximo. Tem gente já mudando o hábito para poder brincar com o joguinho. Sim. Eu vi, né, recentemente, acho que veio pro ar aqui, eu vi uma pessoa que ia pra escola de dança de bicicleta, passou aí a pé para poder ir caçando os monstrinhos. Os monstrinhos. É Eles demais. viraram mesmo uma febre, né? Porque eles aparecem, você tem que persegui-los, e essa perseguição Imagina no justamente... meio de uma reunião. Né? Ah, vou... Espera só um pouquinho, o diretor tem um Pokémon aqui. E aí o diretor fala, pera, onde tá que eu vou querer também capturar esse monstrinho? E assim por diante. A gente ri, mas é muito curioso ver como as pessoas se entregam para essa interação, né? Mas olha, vou te falar, quando eu vi essa notícia, eu pensei na carência do ser humano. O ser humano tá tão carente, gente, tão carente, que ele quer interagir nem que seja com o Pokémon.
de qualquer... Exatamente, Não exatamente. é? Eu falo, por isso que as rodas de diálogos nas empresas são tão importantes, porque as pessoas precisam de um lugar para falar. Olha, vocês duas estão conversando, eu tô quieto aqui. Me conta, você usaria? GoPro não é meu time. Ele já batizou o jogo de GoPro. GoPro, pois é, já até mudou, vai Pokémon virar outra GoPro. marca. daqui a Estilizou, pouco. estilizou. Porque não é o meu foco, não tenho tido, não é nem questão de tempo, é questão de opção mesmo de ficar jogando. Mas é interessante que a gente conversou no outro bloco, né, Marisol, sobre crença. Isso também é uma crença. Aliás, você acabou de falar uma, não sei se você percebeu. Olha como as pessoas estão carentes e então precisam pá. Ah, na minha crença aqui, eu tô Tá vendo su- muita gente carente. A pessoa se apega até no videogame agora. No Então, Pokémon mas você sabe o que é virtual. interessante? Porque para nós que nascemos no século passado, né, questão de videogames e tudo mais, não era uma coisa que existia. Exatamente. Então nós somos formados com crenças, com contextos do século passado, vivendo no século XXI, e já foram 16 anos do século XXI. Quer dizer, com crenças e valores do século passado para atuar num século que funciona de outro modo. A gente tem que Quer sair, dizer, né? Do como analógico para o funciona? digital, né? Como funciona esse gap, essa separação entre o que eu sou internamente, em termos de crença, como a gente já conversou, e o que o mundo me manda hoje? Cadê a minha atualização ou desatualização? É, É exatamente. isso que eu ia te falar. As crenças também podem ser atualizadas. Eu acredito que elas... Ai, tá vendo? Crença, acredito que elas devam ser atualizadas. É interessante, dá para fazer um bate-bola aqui. Vai. E você não precisa me responder. Ai, que medo. Mas eu vou pensar, o que você pensava, por exemplo, sobre família na infância era uma coisa. Uhum. Uma coisa quer dizer, tinha um significado. Aos 15 anos era outro significado. Aos 25, eu vou parar nos 35, tá? Aos 25 A gente... aos 25 tinha outro significado. E aos 35 outro significado, certo? Concorda? Uhum. Tamo Total. junto? Tamo junto. Esse valor foi sendo atualizado de uma forma que talvez você não tenha percebido, supondo. Então, essa crença sua, da Lê, sobre família, foi sendo paulatinamente atualizada. Sem que você tenha optado de uma forma consciente. Conscientemente. Acontece que algumas outras a gente vive com elas no passado. Então, por exemplo, eu lembro quando o divórcio da lei de 77 veio à tona, o impacto que foi. Enfim, depois da união estável, estou falando em termos dessas relações porque são mais notáveis, mas em qualquer área da vida. Se nós não nos atualizamos, a gente tem realmente uma diferença de modo de lidar com o mundo e mais conosco mesmos. Se não atualizamos as nossas crenças sobre nós. Talvez por isso que essa questão do jogo, né, que acontece, nos surpreenda tanto. Eu confesso a você que eu fiquei muito surpresa. Eu cheguei a ler que a polícia espanhola fez uma cartilha de segurança para os jogadores do Pokémon GO. Porque as pessoas saem perseguindo, muitas vezes eles estão no meio da rua, às vezes eles estão no meio da estrada. E as pessoas enlouquecidas para capturar o bicho. Porque você tem que levar o celular até onde ele está. Sei, Porque é ali que você captura. E ganha os pontos. E ganha os pontos. sei. Então, Tá veja, vendo? Eu acho e a que você tem questão que assim é baixar o tão aplicativo. louca, porque teve mais acesso, na Europa teve mais acesso do que a notícia da saída do Reino Unido da União Europeia. Que incrível. Mais do que a primeira semana da É Eurocopa. bem mais interessante. Do Brexit. Pois é, e aí eu fico me pensando exatamente isso, né? Até que ponto as pessoas estão interessadas com o que está acontecendo no mundo, até que ponto isso é relevante para elas. A gente fala, tem que estar atualizado, tem notícia. Mas, de repente não é isso que as pessoas querem. Atualização pode ser um jogo. A atualização E pode você ser um sabe que eu jogo, uma gostaria de distração. ligar, então, esses dois fatos com quem a gente estava falando no bloco anterior de superação. O que realmente eu acredito, ou disseram para eu acreditar, então, novamente falando de crenças, e quanto isso tem impacto na minha superação e na minha qualidade de vida. Nossa, muito, né? Muito. Exatamente. É diretamente Muito. relacionado. Quer É. dizer,
Até vamos pegar de novo o Pokémon. O Pokémon. A pessoa Pokémon quer Go. mudar o nome do E a jogo. pessoa Todo tem jeito. hábito pra caramba, né, com esse jogo, né? Super. Vamos pegar o game? Boa. Boa, né? E ver, isso pode gerar um preconceito nosso, já que não nascemos jogando games, etc. Se nós atuarmos nessa falta de atualização de crença, que gera um preconceito, vamos provavelmente recriminar as pessoas que jogam. Ah, não pode? E aí a gente chama essas pessoas de carentes. Não, pior. Só carente jamais. Eu nem trabalha, só fica jogando. Tá vendo? E aí vai, e aí Ixi, vai. Maria, vai. Eu então vou fazendo um trabalho de atualização desta crença. Isso, me manda Pra depois pra eu achar saber se eu bem aprovo. legal Isso. o lance de ficar jogando um joguinho. Mas eu fiquei, virtual. olha, nessa talvez foi uma coisa que me surpreendeu. Que pode. É da idade, né, amiga? Nós estamos velhas, a gente tem que assumir. Bom, falando em idade, vamos ver aqui o que os internautas têm pra gente essa noite. Vamos ver as perguntas. Paty mandando aqui. Ela tinha saído um pouco do ar e voltou. A Maria Helena pergunta como aumentar a autoconfiança. Marilena, pra cá, olha só. Olha pra mim. E pensa em coisas que você sabe que você é boa. Que você tem qualidade no que você faz. Que você tem excelência e que essas coisas têm significado vital para você. E quando você pensar nessas coisas, nesses objetos, nessas ações, deixa esse sentimento tomar conta completamente de você. Entrar no seu espírito, entrar na sua alma e você ter essa sensação de confiança. A confiança está dentro de você. Basta você expandi-la para as áreas que você acha que não tem. Essa é uma dica. Muito bom, e Maria Helena, coach online gratuito na hora. Tá pensando, né? Que é tudo express. Vamos lá, o Eduardo Martins pergunta se ensaiar na frente do espelho ajuda a aumentar a autoconfiança de quem vai fazer entrevista de emprego. Olha, Eduardo, é uma técnica conhecida, boa. Eu não costumo descartar nenhuma técnica se o resultado é bom. Então vale a pena tentar e vale a pena você ver como você se sente. Às vezes, como nós não temos o hábito de ficar olhando para nós mesmos, causa uma certa estranheza. Então verifique se essa sensação é presente, essa sensação de estranheza, e se ela está sendo produtiva. Caso contrário, apenas age independente do espelho. E mais, faça como a nossa outra internauta. Veja e capacite-se e acesse as situações que você tem essa confiança dentro de você e ensaie com o espelho, com amigos, grave, faça o que você quiser para que tenha um resultado que seja bom para você. Essa história da gravação, que o Marcelo comentou agora, é bem interessante, porque muitas vezes eu já me gravei, porque hoje a gente tem um recurso fácil, né? Você põe o celular ali, ou você grava segurando, você mesmo segurando o celular, se você tem um suportezinho, você coloca, pede para alguém gravar, e depois você assiste. E aí você vai perceber o quanto você faz de gesto, o quanto você faz de caras e bocas. Repete palavras. Isso de É linguagem. Muito rico. Isso também é uma Quando uma a gente técnica. se assiste no programa. Quando a gente se assiste exatamente no É programa, bem legal. é bem bacana. Eu às vezes não gosto muito não, mas tudo bem. Aqui, outra pergunta. A Maria está perguntando aqui o que são essas tais crenças que a gente está falando. Tem a ver com crença religiosa? De religião? Quando eu falei a palavra crença, eu não estava necessariamente pensando, e nós não pensamos, não é uma questão de que eu tenho usado esse contexto, não, nós não estamos necessariamente pensando em crença religiosa. A pergunta é muito boa e vale a pena mesmo explicitar isso, porque crença tem um contexto específico religioso. Não estamos falando de religião, não, mas também podemos até falar. Significa valores que determinam a nossa conduta. Coisas que a gente acredita e nem sabe por que acredita Nem naquilo, sabe né? por quê. Então, crença vem de acreditar. Crença vem de acreditar, crença vem de uma condução de um comportamento nosso. Por exemplo, vou te dar duas. E crença geralmente, essa é uma outra dica, crença geralmente tem uma coisa que nós chamamos, tem um elemento que chamamos de execução perdida. Alguém falou, pronto.
Pegou. Pegou. Então, por exemplo, o Pokémon. Quem joga Pokémon e não Pokémon. Quem joga Pokémon é alienado, é carente. Mas olha só, eu vou falar duas frases. Ditados geralmente são crenças. Quem não vive para servir, não serve para viver. É uma crença. Vale a pena uma reflexão aí. É porque ela conduz muita coisa na vida da gente. Conduz muita coisa. E outra, que é bem interessante também, confiança só se perde uma vez. Vale a pena a reflexão. Então, Maria, não estou falando especificamente de religião, não. Na verdade, nem passou pela minha cabeça. Mas vale a pena uma reflexão mais profunda sobre o tema. Você tem alguma crença que você traz de criança, assim? Eu já falei pra vocês que eu sou muito faladeira, né? Então as pessoas... Gente muito faladeira não aprende. Tem dificuldade de aprender. Então, muitas vezes... Hoje eu acho que eu já superei essa crença. Mas, explica bem devagar, porque eu tenho dificuldade de aprender. Que barato. Você já tinha associado ela a Ou seja, eu acreditei, efetivamente, que virou uma crença pra mim, de que eu tinha dificuldade para aprender coisas, né, novas, assim, rapidamente, porque eu falava muito, então, portanto, era muito dispersa. Eu continuo falando muito, eu já aprendi um monte de coisa. Né? Então não é verdade. Não é verdade. Eu acho que essa é a maneira bacana da gente, né, ressignificar uma crença. Também questionando por que eu acredito que isso seja assim. E será que eu acredito? Ou será, né? Ou só simplesmente eu concordei e pronto. E aí chegou o nosso momento, livro, né, cultura, indicação. O nosso entrevistado hoje vai fazer a nossa dica, né, de leitura. Vocês veem que nós falamos sobre valores, sobre posturas muito delicadas, né? A gente adora assunto delicado. Delicado no sentido de sutis, de essência de ser humano. E cada um de nós somos uma individualidade. Temos os nossos contextos, as nossas características e os nossos valores que devem ser respeitados, principalmente por nós mesmos e depois pelos outros. Então, um autorrespeito é interessante. E tem a ver com o livro que você vai... Exatamente. O livro indicar. que eu gosto muito, é um livro recente, que eu li recentemente, chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Olha aí, pessoal, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. O Sérgio vai colocar a capa do livro para vocês visualizarem e a gente também posta no Facebook durante a semana para vocês não esquecerem. Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Isso, quero dar um pouquinho mais de detalhe. O autor é o William Ury, ele é um professor de Harvard, ele criou o programa, é um dos criadores do programa de negociação de Harvard, tem longa experiência, décadas nessa área, e ele primeiro escreveu um livro sobre negociação, que chama Como Chegar ao Sim Sem Ceder. E ele, depois de tanto negociar, e quando nós falamos negociar, nós estamos falando de negociações internacionais, em termos de rebeldes, em termos de guerras, ele cita esses exemplos no livro dele, ele percebeu que não conseguimos, ou fica mais complexo, chegar ao sim com o outro se não estivermos harmonizados, se não tivermos chegado ao sim conosco mesmos. Sim. Então, aí ele escreveu esse segundo livro, e é interessante, a Lei Marisol, que ele vai dar uma palestra aqui em São Paulo, agora no dia 1º de agosto, é uma masterclass, vale a pena ficar de olho nisso. É interessante ver que o mundo está caminhando para que a gente compreenda que tudo começa em nós, efetivamente, né? Continua em nós, Parte termina e termina na gente. Que coisa mais incrível isso, né? Mesmo. Que coisa muito Mas bacana. legal essa dica das pessoas poderem participar de um evento tão significativo, né? Porque é uma oportunidade. Tá aí na tela, tá aí o livro, ó. William Ury, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Quem quiser participar, acho que acha na internet, né? Evento com William Ury, São Paulo. Já Isso. Eu tenho uma empresa que está organizando e acredito que tenham poucas vagas ainda, porque ele mora nos Estados Unidos, é uma sumidade. Você vê, nós estamos falando de altas negociações. É muito interessante, esse livro é muito interessante, ele conta alguns exemplos, ele conta com autorização dos envolvidos, ele conta os casos. É assim, um livro de ler, assim, nossa, quanta coisa boa no mundo. viu que bacana? E a gente está se superando.
Cada vez mais. Estamos aqui, enfim, no final de mais um bloco. É uma superação pra gente É uma acabar esse programa. Isso. Finalizar. Toda terça-feira Toda tem que ser uma terça-feira, coisa... é. Para mim é uma superação em ter que terminar, porque tá tão gostoso. Não é? É um Eu acho bate-papo que é uma gostoso, né? superação. Toda terça é Lidar com o término. toda terça é essa sensação que a gente tem, é esse desafio, né, que a gente precisa superar, de dar tchau para vocês, internautas maravilhosos que estão sempre com a gente. Mas semana que vem a gente volta com a Verônica aqui. Hoje a Verônica colocou o Marcelo, que olha, foi sensacional. Eu agradeço. Quero muito te agradecer todos os compartilhamentos. Ale, Marisol, a equipe Muito toda bom. a UTV, eu que agradeço. Foi realmente um prazer poder ajudar de alguma forma as pessoas. E a gente quer saber, se as pessoas quiserem mais de você, onde elas te encontram? Eu vou deixar o meu e-mail, que é M de Marcelo, G de Guimarães, coach, e coach se escreve COACH, @hotmail.com. Muito Então, bom. Facebook você também tá lá, né? mgcoach@hotmail. Melhor e-mail? O melhor e-mail. Legal. Eu ainda Já não vai atualizei essa crença ainda. Ah, Então eu tô no e-mail. Então é boa. mg.com. De Guimarães. mgcoach@hotmail.com. Muito bem. Muito bem. Então, quem quiser, né, poder achar os porquê não na sua vida, entre em contato com Marcelo Guimarães e com certeza você vai ter resultados sensacionais. E semana que vem voltamos aqui com a nossa amiga Verônica, porque nós vamos ter que finalizar essa série aqui, né, de programas incríveis que a gente vem fazendo. Para uma pausa, a gente vai falar tudo sobre isso com vocês semana que vem. Até lá. Boa noite, gente. Boa Boa noite. Obrigada, Boa noite. Marcelo. Obrigado, Um beijo pra vocês. Tchau, Tchau. tchau. Tudo de bom.